Senhor nosso Deus, nós te louvamos e adoramos o teu nome. Pai, em nome de Jesus, derrama tua unção sobre a minha vida. Pai, em nome de Jesus, tira da minha vida, Senhor, tudo que não é teu, porque hoje, Senhor, é um dia... Ai, meu Pai, me ajuda, em nome de Jesus. Derrama tua graça, tua ministração, em nome de Jesus. Te dissipa tudo que não vem de ti, Pai, em nome de Jesus. Lava minha mente, meu entendimento, em nome de Jesus. Te louvo pela aqueles que estão me ouvindo, que vão me ouvir, e aqueles que depois vão assistir esse vídeo, Pai. Que a tua graça, a tua unção reveladora esteja sobre cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Porque de nós mesmos nós não temos, mas o Senhor é que tem em nossas vidas. É o Senhor que fala, é o Senhor que traz o entendimento, é o Senhor que revela a tua palavra. Porque se o Senhor não revelar a tua palavra, Pai, a letra somente não tem graça, Pai. Mas a unção do teu Espírito é que faz toda a diferença. Em nome de Jesus, somos dependentes da tua ação, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje é Mateus capítulo 6, versículo 9. Hoje nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. É a segunda parte da questão da oração que nós estamos estudando. Semana passada nós falamos sobre a oração, como devemos orar, e para quem nós devemos dirigir a nossa oração. E de forma em espírito e em verdade, porque o Senhor não ouve somente, Ele vê o nosso coração, né? Louvado seja Deus. Então, capítulo 6 de Mateus, versículo 9, diz assim. Vou ler o texto e depois a gente começa explicando. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Em algumas está a ofensa, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Versículo 14, assim, portanto, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Louvado seja Deus. Então, esse é o texto. Nós vamos hoje começar a trabalhar a partir do versículo 9. Mas primeiro, como nós já estamos na segunda parte desse tópico de oração, nós estamos vendo aqui que Jesus deixou um modelo de oração. Um modelo. Isso não quer dizer que não é errado a gente orar o Pai Nosso, não é porque é palavra de Deus. Mas em todos os lugares, o Senhor mostrou o modelo de como devemos orar. Primeiro, Pai Nosso. Pai Nosso quer dizer o quê? Somente os filhos é que têm direito de chamar Pai. Para o mundo, Deus é o Deus, o Criador do universo, Ele é Deus. Mas para os filhos, através de Cristo Jesus, Ele é o nosso Pai. Eu acho interessante, Lucas, quando ele vai falar sobre esse mesmo tópico, porque sabe que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, eles são três evangelistas escrevendo o ministério de Jesus na terra, e cada uma com a sua particularidade. Embora eles repetem tudo, mas cada um informa de uma forma, e os três se completam entre si. Então, a gente entende o ministério todo de Jesus na terra usando os 4 evangelhos, principalmente os 3 que são sinóticos. Lucas, quando vai falar sobre esse mesmo tema, ele já mostra diferente. Vamos lá em Lucas 11, versículo de 1 a 4.
Jesus estava orando, veja bem, vou ler o primeiro versículo, nós vamos ver. E aconteceu que, estando ele a orar, Jesus, né, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou os seus discípulos. Então veja aqui que os discípulos, aqui Mateus omitiu essa parte que os discípulos pediu para ele ensinar a orar. Olha algo interessante para a gente entender aqui. Os judeus entendiam muito bem de oração. Lembra de Daniel, lá no Velho Testamento, ele orava 3 vezes por dia. E os fariseus, toda a obrigação dos judeus é orar 3 vezes ao dia. Então eles entendem de oração. Mas eles viram em Jesus uma forma diferente de orar. Porque Jesus é o Filho de Deus. E ele direcionava a sua oração como Pai. Meu Pai, direcionando Pai, né? Todas as vezes que o Senhor Jesus fazia oração, ele dirigia ao Pai. Os discípulos, quando viu essa diferença de Jesus orar para a oração costumeira, que os judeus tinham costume, que isso já vem desde o Antigo Testamento, que o texto aqui está dizendo, no primeiro versículo de Lucas 11, está dizendo assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, olha, os discípulos observando, quando acabou, lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou aos seus discípulos. E Jesus lhes disse: quando orardes, eu estou repetindo a oração que Mateus relatou lá no capítulo 6, que nós vamos estudar hoje. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas ou nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então aqui veja como Lucas relatou a oração que Jesus ensinou para os discípulos. Agora eu vou voltar ao texto original nosso, que nós estamos estudando hoje, para a gente entrar nessa particularidade, né? Diz assim, a mesma coisa que Lucas relatou lá: Pai nosso que estás no céu. Então aqui, Pai nosso. Esse primeiro tópico nós vamos entrar. Quando foi que Jesus nos deu o direito de sermos filhos de Deus? O texto mais lindo, eu acho, nesse sentido, que o Senhor nos deu o direito de sermos filhos de Deus, está no primeiro capítulo de João. É um testemunho de João Batista, né? Que quando ele estava testificando de Jesus, dizendo que ele é a luz do mundo. Eu vou ler a partir do versículo 10, mas o que eu quero mesmo é o 12 aqui. Mas a partir do 10, para a gente. Até a partir do 9, diz assim: ali estava a luz verdadeira. Isso é João testificando, né? A luz verdadeira, que alumia todo o homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Vê o quanto é poderoso essa palavra? O Senhor Jesus, ele veio ao mundo, veio para os judeus em primeiro lugar, porque a promessa era para todos, mas não naquela época, né? Naquela época era para os judeus, né? Que Jesus veio fundar o seu reino na terra, para no futuro ele assentar na cadeira de Davi. Mas eles não receberam. No 12 está dizendo que, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, se o Senhor Jesus
nos deu o poder. Somente Ele pode dar o poder para nós sermos filhos de Deus através dele, através do seu ministério terreno, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Por isso é que nós temos a legalidade. E Jesus está mostrando esse lado para os discípulos, que ele está ensinando essa novidade que os judeus não sabiam. Porque os judeus, lembra que Jesus teve questões muito sérias com aqueles fariseus, com os maiorais daquela época, porque chamava Deus de Pai. Para os judeus isso era blasfêmia. Isso você pode ver lá no Evangelho de João, capítulo 8. Jesus teve uma grande discussão com aqueles fariseus, com aqueles maiorais, porque Jesus se declarava a luz do mundo e o Filho de Deus. João, capítulo 8. Versículo 39, depois de uma grande discussão, porque Jesus estava ali mostrando a sua missão na terra. 12 em diante, mas eu não vou ler o texto todo, só vou ler algumas partes. Diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida eterna. Aí entra aquela discussão dos fariseus, julgando que ele está blasfemando, que ele não pode, que ele vai falar da sua missão, que o Pai o enviou, né? E eles vão entrar numa discussão tão tremenda, que o capítulo é grande, mas lá no 39, diz assim: e responderam e disseram-lhe: nosso pai, os fariseus, é Abraão. Jesus lhe disse: se fosses filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procuras matar a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido? Abraão não fez isso, mas vós fazeis as obras de vosso pai. E disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituta. Temos um pai que é Deus. Olha só, eles discutindo. E disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Aí o versículo 44 vai dizer assim: vós tende por pai o diabo, que quereis satisfazer os desejos de vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o que Jesus está dizendo aqui? Que eles não são filhos nem de Abraão, porque Abraão, ele diz aqui no versículo 56, que Abraão, vosso pai, que ele está dizendo lá da sua descendência, exultou, ou seja, alegrou-se por ver o meu dia. Ele se alegrou, ele se alegrou no Espírito por ver o dia de Cristo. Abraão teve essa revelação lá no passado. Eu quero crer que essa revelação que a Bíblia nos cita é quando ele foi sacrificar o Isaac, e o anjo que estava lá, que é o próprio Cristo, estava lá, gritou com ele, bradou com ele, e ele logo viu o cordeiro. Então, naquele momento, ele viu o sacrifício do Filho de Deus. Ele viu que não precisava sacrificar Isaac, porque o Filho de Deus, um dia, seria aquele cordeiro que seria sacrificado. Por isso que Jesus fala aqui, que Abraão exultou por ver o meu dia, e alegrou-se muito, porque ele teve a revelação naquele momento. Então aqui, como esses aqui estão contendendo com Cristo, dizendo que ele está blasfemando e querendo matá-lo por causa de blasfêmia, porque está se autodizendo, segundo eles, que é filho de Deus,
ele está dizendo, se eles fossem filho de Abraão ou filho de Deus, amaria ele. Mas como eles estão querendo matar o filho de Deus, eles são filho do homicida, que é Satanás, que ele é homicida desde o começo. Então veja aqui que o direito de sermos chamados filhos e poder chamar o nosso Deus de Pai é Jesus que nos deu. Só aqueles que creem no seu nome, que creem na sua mensagem, creem na salvação de Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. Então, aqui vamos voltar ao texto. Por isso é que Jesus está ensinando esse modelo, que quando orares, dirige a Deus como Pai, né? Está dizendo aqui, Pai nosso, voltando ao versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha só, sabe o que significa isso? Santificado seja que Cristo, Deus e Cristo, a Trindade Santa, seja santificada na minha vida. Ou seja, aonde a gente estiver, Cristo está conosco e o nome dele está glorificado na nossa vida, está santificado por nós. Nós conduzimos Cristo e as pessoas reconhecem a santidade de Cristo na nossa vida. Por isso está dizendo, Jesus está dando um modelo que nós temos a legalidade, através de Cristo Jesus, de chamá-lo Deus de Pai e santificar a pessoa de Deus, do Pai, na nossa vida. Versículo 10 diz assim, venha o teu reino. Olha aqui, o que Jesus veio fazer na terra? Implantar o quê? O seu reino. Implantar o seu reino milenar, que começou aqui nas nossas vidas. Nós estamos hoje nos treinando, nos educando, aprendendo as leis desse reino, para um dia nós estarmos com ele nesse reino, literalmente, né? Então diz assim, ó, venha o teu reino, é a prioridade da nossa oração, buscar direcionar ao Pai, que ele seja santificado na nossa vida e que nós venhamos a pedir que venha o reino de Deus. É a consciência de todo cristão do reino milenar, do reino de Cristo. Nós temos que ter em mente essa que muitas vezes nós passamos uma vida inteira servindo a Deus e não temos visão de reino. Nós precisamos ter visão de reino, porque um dia estaremos com o Senhor neste reino literal. Hoje nós estamos aprendendo essas leis, que é a lei que vai reger dentro de nós. Nós temos que matar essa carne, matar esse eu e viver Cristo na nossa vida. Ter Cristo no nosso coração. Cristo ser a essência da nossa vida. Por isso que venha o teu reino para a nossa vida. Seja feito a tua vontade, tanto na terra como no céu. Gente, isso é grande. Será que tudo que nós fazemos está na vontade de Deus na terra, da mesma forma que está lá no céu? Será que isso está acontecendo? Esse é que Jesus está nos ensinando aqui na oração. Que quando a gente dobrar o joelho para orar, ou entrar, como diz aqui, no seu particular, no seu aposento, fechando a sua porta e direcionar ao Pai, nós temos que o quê? Temos que buscar a vontade de Deus, tanto aqui na terra, como é lá no céu. Então, o céu e terra vai ser uma coisa só para os seguidores de Cristo, para os discípulos de Cristo. Porque Cristo é o nosso governo, ele é o nosso legislador, é ele que governa a nossa vida, ele é o nosso rei. Mesmo que o reino dele ainda não é deste mundo, não está literalmente ainda, mas o reino dele está no nosso coração. O reino dele está no nosso coração. Então, a vontade de Deus tem que ser predominante na nossa vida. Tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que buscar primeiro a vontade de Deus, que da mesma forma que a vontade do Pai tem que estar aqui na terra, como ela no céu. O governo é lá do céu.
O nosso governo é lá do céu, mas aqui na terra, a nossa vida, os nossos comportamentos, as nossas atitudes deve ser baseado com a vontade daquele que nos governa lá do céu, que é Jesus Cristo. E ele nos deu o Espírito Santo, que eu acho isso interessante, que nós vamos ver aqui, que fazer a vontade de Deus significa renunciar a nós mesmos. Jesus, porque nós estamos falando da vontade de Deus. Estamos falando de fazer a vontade de Deus. E nessa parte que Lucas conclui, assim que ele ensinou essa parte da oração, que é a que nós estamos estudando aqui em Lucas, ele citou imediatamente uma parábola. Olhando grosseiramente, a gente não percebe que isso tem muito a ver. Mas se olhar com o espírito que Jesus empregou essa parábola, nós vamos ver que Jesus está dizendo aqui que ele nos dá o quê? O Espírito Santo. Então vamos ver que essa parábola do amigo importuno. Aqui a parábola diz assim, e depois que ele falou da oração, ele diz assim, e disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, e como esse amigo já está deitado, aí ele vai dizer que ele recebeu na sua casa um viajante e ele não tinha nada em casa para oferecer. Então ele vai pedir esse pão para servir para o seu amigo. Aí o versículo 7 diz assim, e respondendo de dentro, disser, veja, se esse amigo que está já de porta fechada, dormindo com seus filhos, tudo fechado, ele responder, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para te dar. Aí digo-vos que, ainda que se não levante a dar-los por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo que lhe houver mister. Então, veja, eu vou explicar essa parte aqui para a gente entender o espírito que Jesus quer nos ensinar, depois dele ter ensinado a orar, né? Ele está dizendo o quê? Que se esse amigo que já está deitado, meia-noite, com seus filhos, a porta trancada, e as portas de lá não é igual a nossa, que é só uma chave e abrir. Era aquelas travessão que colocava, que de dia ficava tudo aberto, e à noite tinha que, então, dava muito trabalho. E tinha que acender candeias, não é como a gente aperta só o interruptor da luz e ele já está ligado lá. Não era nesse tempo, não era assim. Então veja que tinha todo um trabalho. Mas Jesus está dando essa parábola, essa comparação, dizendo que se ele não levantasse só pela amizade, ele levantaria pela importunação do amigo, porque alguém bateu. Eu vou dar um exemplo assim, meia-noite alguém bate na sua porta. Você não vai levantar satisfeito. Você vai levantar resmungando alguma coisa. Mas você vai chegar lá e de boa vontade vai atender. Não é assim que a gente faz? Então, Jesus está dando um exemplo aqui. Então, ele, se não foi pela amizade, ele levantou pela importunação, porque para ele ficava feio não atender, né? Versículo 11 para a gente entender. O qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou, também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 13 está todo o que eu quero mostrar nesta noite, que Jesus mostrou essa parábola. A gente olhando assim, pensa até que não tem nada a ver com o que ele está ensinando os discípulos a orar. Diz assim, ó, pois se vós, sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que lhe pedir. Olha o mistério que Cristo está nos ensinando. Ele, o quê? Aqui está pedindo coisas materiais. Mas o Pai, ele está dando... Aqui lembra que os discípulos, o tópico inicial ensina-nos a orar. Que o Espírito Santo,
ele nos ensina a orar como convém. Porque lembra que nós não... Você sabia por que nós, seguidores de Cristo, a Igreja Evangélica do Senhor, com toda a sua simplicidade, uns entendendo ou não entendendo, não pegou a oração do Pai Nosso como uma reza? Porque o Espírito Santo é que conduz o servo de Deus. O Espírito Santo é que dirige o diálogo ao Pai. Vocês com o Espírito Santo dirigem ao Pai. Vocês são filhos. Vai falar, vai ter um diálogo. Você vai conversar. Pai nosso. Pai nosso. Por que nosso? Por que nosso? Está falando no plural. Por quê? Porque nós já não somos mais só. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui Jesus não está nem dizendo, embora ele está ensinando para os discípulos, mas não está falando na coletividade. Pode ser também, mas ele está dizendo que nós vamos dirigir ao nosso Pai como Pai Nosso. Pai Nosso. Você, quando ora sozinho, a gente não fala Pai Nosso? Nós estamos no coletivo? Não, estamos só. Porque nós não somos mais só. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que Jesus aqui, nesse tópico, que eu até voltei para falar, porque eu não podia deixar passar, porque o Espírito Santo é que vai direcionar a nossa oração. Agora, quero deixar bem claro que a oração do Pai Nosso não é errada, porque ela é palavra de Deus. Mas aqui Cristo deixou um modelo. O exemplo disso, nós temos Jesus, quando orou lá em João 17, quando ele fez aquela oração, né, que ele já estava... ele, quando orou para os discípulos, para livrar do mundo, para nós sermos um só com ele, como ele é um só com o Pai, para nos libertar, que a palavra nos purificar, que a palavra nos purifica. Quando ele está falando tudo isso, Pai, orando, apresentando os seus discípulos, eu acho interessante que lá no 20, ele orou por mim e orou por você, sabia disso? Sabia que ele orou por nós? Ele lembrou, nós estávamos na mente de Jesus quando ele orou. Lá no João 17, 20, diz assim, não rogo somente por estes, por os discípulos, aqueles que estavam lá. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que, por sua palavra, hão no futuro de crer em mim. Olha só, Jesus aqui, ele lembrou de mim, lembrou de vocês, lembrou de aqueles que ainda nem nasceram. Jesus é muito especial. Ele não deixou ninguém para trás. Ele orou pelos que estavam lá e disse assim, não rogo somente por eles, mas eu rogo também por aqueles que hão de, pela tua palavra, pela palavra de Deus, hão de crer nele como Filho de Deus. Olha que algo interessante aqui, né? Louvado seja Deus. Agora vem a parte da provisão. Aqui nós estamos vendo, falando do Pai, que ele seja santificado, venha o teu reino, seja feita a vontade de Deus. Aqui está direcionado ao Pai, às alturas, ao Senhor. Agora nós vamos entrar agora na nossa necessidade cotidiana. Veja que Jesus está nos ensinando. E ele está nos ensinando que nós vamos pedir o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A minha preocupação é hoje. É hoje. Amanhã pertence a Deus. Hoje pertence a nós. Por isso que o Senhor está nos ensinando para nós pedir a nossa provisão de hoje. Provisão para o dia de hoje. Que amanhã, como ele disse, 25 em diante, nós vamos ver Jesus nos ensinando a não ser ansiosos, a não andar preocupada com os cuidados da vida, a entregar tudo nas mãos do Senhor. E no versículo 34 ele diz assim, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esse versículo aqui é muito forte. Olha a condição
que Jesus nos deu aqui, para orar ao Pai. Porque então Jesus está dizendo aqui, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha só. Se eu vou orar, eu tenho que já ter perdoado. Aqui, volta a folha um pouquinho e vamos ver no estudo que nós vimos bem lá para trás, no capítulo 5, no versículo 23, ele diz assim, ó, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois venha e apresenta a tua oferta. Então veja que aqui no estudo próprio que nós já passamos por ele, eu expliquei que essa oferta aqui não quer dizer só a oferta de dinheiro. Está no vídeo lá no YouTube. Então veja que aqui, que quando nós formos apresentar a Deus, apresentar o Senhor no seu altar, cultuar o nosso Deus, se nós lembrarmos que alguém tem algo contra nós, nós temos que ir lá resolver. Não está dizendo que é eu que tenho, é a pessoa que tem alguma coisa. Veja o quanto é sério, né? Agora, no versículo 26, versículo 25, diz assim, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça de que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Aqui está dando um exemplo de alguém que está caminhando para um tribunal para ele reconciliar resolver a questão antes que chegue no tribunal. Mas espiritualmente falando, na profundidade, está dizendo, se alguém tem algo contra mim, se ele tem, eu vou resolver essa questão, porque ninguém sabe se eu estarei aqui amanhã, e quem sabe se eu parto dessa vida sem estar de bem com o meu próximo, com o meu irmão, isso pode me trazer condenação. Que aqui nós estamos vendo claramente aqui que muitas vezes uma pessoa pode ir para o inferno não só por não crer, porque normalmente o perdão dos pecados, quando nós cremos no Senhor Jesus, o perdão, aquele pecado de condenação, a gente recebe esse perdão, esse de salvação. Agora, na nossa caminhada, nós temos atritos, contendas, dificuldade, litígio, temos tudo isso. Temos brigas, temos tudo. Então, nós temos que aprender a resolver as nossas questões, porque a falta do perdão, a falta de perdoar, também pode nos lançar no inferno. Mateus 6, versículo 14 e o 15, aqui dando complementação para o versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Versículo 14 diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Veja como é forte, quer dizer, a comunhão com Deus aqui, para se dizer, porque aqui o Senhor Jesus está ensinando o quê? Como orar. Está ensinando como nós devemos orar. Nós temos que estar com o coração limpo diante de Deus. E temos que perdoar as ofensas do próximo, né? Daqueles que nos ofendeu. Então, Pedro, aproximando-se dele, diz, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Aí Jesus responde, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então veja o que Jesus está nos dizendo aqui, ensinando aos discípulos, a Pedro. Está dizendo que o perdão é ilimitado. Ele está dizendo que 70 vezes 7 perdoar uma pessoa é impossível de existir essa quantidade. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que o perdão ele faz tanta parte na nossa vida, na vida do servo de Deus, que é infinitamente.
Não tem nem o que como contar as vezes que se perdoa. Não tem, porque ele é algo natural. É isso que Jesus espera de nós. Por isso Jesus diz aqui que um perdão para uma só pessoa, se ele errar comigo, até 70 vezes 7 significa o quê? 490 vezes. Existe a possibilidade de alguém contar 490 vezes o perdão para uma pessoa? Não. Aqui Jesus está falando que o perdão é infinito. Então, quando Pedro faz essa pergunta, Jesus traz uma parábola, que sempre Jesus traz a parábola de acordo com os acontecimentos. Jesus diz aqui no 23, do mesmo capítulo, que é Mateus 18. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seu servo. E começando a fazer conta, foi lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Eu não vou nem citar isso aqui, mas eu já estudei sobre esses 10.000 talentos. É uma quantidade que você poderia viver 300 e tantos anos de vida trabalhando para uma só pessoa e ainda não pagaria a dívida. Então Jesus está aqui comparando o quê? O rei é Jesus, ele perdoou a nossa dívida, que é incontáveis. Tem aquela música que fala, que eu acho tremendo, quando fala assim: eu queria saber o preço que Jesus pagou pelos meus pecados. Né? Gente, quando uso essa palavra, chega, me emociono, porque ninguém tem condição de saber o tamanho do preço que Jesus pagou pelos meus pecados. Só o meu. Imagine de toda a humanidade, né? Então vamos dar continuidade aqui. E não tendo ele com o que pagar a seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fosse vendido com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse, né? Então, veja o que acontece aqui. Esse servo que devia esses 10.000 talentos, chegou para esse rei e se prostrou diante dele: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Quando que ele ia conseguir pagar, né? Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e o perdoou-lhe a dívida. Olha só, Jesus perdoou esse homem, que ele poderia viver 400 anos para pagar Jesus, para pagar esse rei. Né? A dívida dele era tão grande, poderia vender mulher, filhos, tudo. Jesus teve, esse rei, teve íntima compaixão e perdoou-lhe a dívida. Agora, veja o que aconteceu. E saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 10.000, nem 10%, 1/1000, né? 100 denários. Que esse poderia ser pago em dias de trabalho, dependendo de alguns meses, né? Então, veja, que um dia de trabalho era 1 denário, um dia de trabalho. Esse era 100 denários, né? Então, veja, lançou-lhe esse conservo, lançou sobre esse servo perdoado essa dívida enorme, lançou-se a seus pés, né, clamando, e disse a mesma coisa. Disse a mesma coisa para esse conservo. O que aconteceu? Ele lançou mão no pescoço desse homem, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. E o versículo 29 diz assim: então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e eu tudo te pagarei. Repetiu as mesmas coisas que ele tinha feito lá com o rei, né? Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. E vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar a seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: esse agora já é o rei que chamou de volta: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignando seu senhor, entregou-os
aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai, Jesus falando, celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Eu vou repetir o que eu disse. Duas coisas podem ser levado para o inferno. A primeira é não crer no Filho de Deus, na mensagem de salvação. A segunda é não perdoar. De acordo com essa parábola aqui, nós estamos vendo que Jesus nos perdoou e nos deu a salvação. Mas no nosso dia a dia, nessa parábola está dizendo, assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Está vendo aqui a gravidade que é a oração? Como nós devemos nos aproximar a Deus? Nós estamos de pé pela misericórdia de Deus e o Senhor está nos ensinando como nós devemos, que é o Espírito Santo que vai nos conduzindo na oração. Louvado seja Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz assim, o juízo é sem misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, veja, o juízo das nossas vidas, um dia, no final será sem misericórdia para quem não usou misericórdia. Nós temos que estar com o quê? Com o coração limpo, puro e perdoando aqueles que precisam ser perdoados. Versículo 13. Para finalizar, agora é sobre... E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal. Olha aqui. Eu acho interessante, aqui está dizendo, nessa minha tradução, não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal. Mas algumas versões que eu gosto mais é quando diz assim, não nos deixe cair em tentação. Né? Lucas, quando se referiu a isso, ele falou, não nos conduza à tentação. Mas a versão que eu mais gosto, que mais preenche no nosso idioma do português é, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Agora é interessante, vamos ver o que Tiago disse novamente. Tiago fala algo muito importante aqui. Tiago 1, versículo 13 em diante. Diz assim, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelas maldades que tem na própria mente. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Lembra de quê? Daquela palavra de Jesus, quando ele estava para ser preso, para ser morto na cruz. O que aconteceu ali? Quando ele foi para o Getsêmani, ele levou Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, né? Que levou, e eles, quando Jesus foi orar, que ele estava muito angustiado até a morte, e ele queria que eles vigiassem com ele, orassem. Aí o que acontece? Quando ele voltou da oração, encontrou que os discípulos dormindo. Ele respondeu assim, nem por uma hora podeis vigiar comigo? E ele diz, vigiai e orar, para que não entreis em tentação. Nesse mesmo tópico, Jesus já tinha advertido a Pedro, que ele ia negar ele por 3 vezes quando o galo cantasse. Por quê? Jesus queria que Pedro orasse. Porque o próprio Jesus já tinha dito que Satanás tinha pedido para se andar na vida de Pedro. Então a tentação estava rodeando, o mal estava rodeando a Pedro. Por isso que Jesus
pediu ele para ele orar. Ele disse, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Como Pedro estava muito cansado, os discípulos também não conseguiram orar, o que aconteceu com Pedro? Ele caiu no laço do diabo. Ele realmente negou Jesus 3 vezes. Negou que conhecia Jesus. Né? Não foi assim que aconteceu? Mas o sono foi maior. Aí Jesus diz, o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca nesse sentido de buscar as coisas santas de Deus. Porque ela é muito forte para pecar. Para pecar ela é forte. Para pecar, se deixar a carne tomar conta, o desejo do homem é só o pecado. Mas se o homem for conduzido pelo Espírito de Deus, ele fortalece o Espírito a ponto dele enfraquecer a carne. Ele não vigiou, porque ele esqueceu da recomendação de Jesus. Por isso que ele negou. E quando ele aconteceu que Jesus tinha prevenido, ele viu o olhar de Jesus, ele saiu e chorou amargamente. Por quê? Porque caiu na tentação do mal, né? Como nós estamos falando de tentação, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, tem algo a nos ensinar sobre a tentação. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. O que Paulo está dizendo à igreja de Corinto? Que não veio tentação sobre o homem que não fosse humana, que não fosse capaz de nós mesmos suportar, né? Antes, Deus dará também o escape. Então, toda tentação que vem do mal, todo o prato preparado, tudo que vem para nos desviar da vontade de Deus, nós temos a condição de renunciar. Então veja que Deus, ele nos assiste. Então toda tentação que vem ao homem de Deus, ele vem na condição que eu posso perceber que aquilo ali não deve ser feito. Então essa tentação eu posso barrar.